Eu acho que existe, já falei isso aqui antes, existe uma forçada de barra de parte da imprensa esportiva e também de uma legião de seguidores do Neymar, né, nessa história desse Fla-Flu. O Brasil adora esse tipo de coisa, né? É na política, é agora com relação, não à seleção brasileira, com relação ao jogador. Mas é evidente que todos esses assuntos se cruzam. Uma reação que eu noto de alguns torcedores é de que, vocês estão falando do cabelo do Neymar. Ninguém está falando da estética do cabelo do Neymar. O que se discute é o comportamento do Neymar. O cabelo preparado daquela forma tão espetaculosa, na véspera do jogo de estreia da Copa, ele evidencia uma preocupação outra além do jogo. Todo grande atleta diz que quando está envolvido numa grande competição, um grande nadador, quando vai para a Olimpíada, o que ele faz na véspera da Olimpíada? Ele deve raspar lá o corpo, né, para poder mergulhar, aquela coisa toda. Ele tem todas as preocupações com relação à competição. Dificilmente o cara vai estar preocupado com o cabelo, com a sunga, não sei das contas, não vai. Ele pensa em ganhar, nadar e ganhar. É igual o Cristiano Ronaldo. Ele pensa em jogar, fazer gol e ganhar. A máquina de vencer. Né? Fabricante de vitórias, por quê? Porque ele chegou no ápice e, nesse auge da sua carreira, ele, mais do que nunca, um atleta que consegue ter uma concentração muito grande naquilo que faz com que ele seja o que é. E quando ele põe o cabelo, evidentemente, ele chama atenção para algo que seria secundário naquele momento, está mais voltando de uma lesão. E vai, obviamente, provocar comentários, desde aqueles que vão julgar esteticamente, aqueles que vão pensar, poxa, o cara está pensando no cabelo essa hora, vamos ver o jogo agora. Aí começa o jogo. Se começa o jogo o cara sai driblando todo mundo, acabou o assunto. Pô, maravilha, ninguém fala do cabelo, mas aí quando o cara começa a se jogar e reclamar, e cavando faltas, e provocando os suíços e tomando faltas, quando poderia soltar a bola e dar dinâmica para o jogo, às vezes atrapalhando a equipe, por incrível que pareça, com todo o talento que tem. Aí você fala, pô, cara, esse cara está preocupado em quê? Aparecer com o cabelo, está preocupado... Naturalmente isso entra na pauta. É evidente. Quando termina o jogo, aí vai lá na rede social e faz um desabafo que não parece corresponder à sua vida, porque, desculpa, o Neymar não é um cara sofrido a vida inteira, desde 12, 13 anos tinha contrato com o Santos. Quer dizer, o Santos já deu... É a mesma coisa que o Vinícius Júnior amanhã falar que ele é muito sofrido. Ele pode ter sido da infância, menininho, lá em São Gonçalo. Mas já há algum tempo que o Flamengo tirou ele de São Gonçalo, levou lá para, acho que Jacarepaguá, mais perto do CT. Então, a família... dúvida do que ele estava falando quando ele faz aquele post. Se ele se referia à lesão, que não foi nenhuma lesão do Ronaldo, ou a história de vida, que é a história de vida de um menino que desde os 12 anos ganha 30, 40 mil reais por mês. Exato, quer dizer, programado para se dar bem. Você passou sufoco e tudo, peraí, tem muitas pessoas aí passando muito mais dificuldade. Então fica meio esquisito, quer dizer, o que desabafo foi isso? O que ele quer dizer? Né? E com relação à lesão, tudo correu dentro do programado. A única coisa que não está legal, e que também acho que já estava programado, ele não vai chegar na Copa na ponta dos cascos, óbvio. Ele só foi jogar amistosos às vésperas do primeiro jogo. Então é natural. Então tudo isso, mas isso tudo, assim, no fundo, ele é culpado e é vítima. Ele é culpado porque permite. Ele é vítima porque ele é cercado por um séquito de pessoas que parecem um bando de vampiros a sugar o Neymar o tempo todo. Essa é a questão. Então agora, isso é retroalimentado, né? Então você tem uma situação agora, como está no site e tudo mais, a gente viu ali, o pai do Neymar pede para parças se acalmarem na gente. Que diabos são parças? Estamos falando de seleção brasileira, que é coisa séria, Copa do Mundo, que é coisa séria, futebol, que além de ser uma paixão mundial, envolve milhões, bilhões de dólares, é muita grana envolvida, muitos interesses e a emoção das pessoas. Aí, de repente, no meio do circuito, uma seleção candidata ao título, como sempre é, vindo de um 7-1, o Brasil está nessa Copa vindo de um 7-1. A única maneira de minimizar aquele vexame histórico, que jamais será igualado, é ganhando a Copa do Mundo, jogando bom futebol. Isso com relação ao planeta Terra, né? Mostrar para o mundo inteiro, o Brasil tomou uma porrada lá de 7-1, mas voltou, montou uma boa equipe. O seu grande craque está na ponta dos cascos, jogando fino. Essa seria a mensagem para o planeta bola, né? Aí, de repente, surgem os parças. Mas que diabos são os parças? Por que eles são relevantes? Qual a importância que eles têm? A ponto do pai do Neymar, que estaria também lá em São Petersburgo, no hotel da seleção. Caramba, não dá para entender. É muita coisa ao redor dele. Ele é culpado porque ele permite. Ele dá um soco na mesa e fala, chega desse negócio todo. Né? Mas não, parece que ele gosta disso. E ele é vítima por quê? Essas pessoas o cercam de uma tal maneira que ele vive numa bolha. Essa bolha, na época de Copa do Mundo, ela se amplia, porque você tem os que o cercam habitualmente e que tentam formar uma coraça, um escudo protetor, né? Um campo de força para que ele não seja atingido por nenhum tipo de crítica, por nenhum tipo de reclamação. E aí, quando chega o momento da Copa do Mundo e ele se coloca na alça de mira de críticas pertinentes, elas vêm
E, na mesma medida, muitas pessoas, muitos até oportunistas de Copa do Mundo, gente que são ursos. Olha os ursos aí. Aqueles que não estão nem aí pro futebol, mas na Copa querem um pouco de visibilidade, também não sabem o que falar. Aí, alguns bancam amigos do cara. Sem dúvida. Né? Ele que nem o Roberto Carlos, 1 milhão de amigos, porque é um negócio impressionante. Todo mundo é amigo do Neymar. Qualquer famosinho é amigo do Neymar, ou posa como tal. Né? Ah, não, sou amigo do Neymar. De repente, tirou uma selfie há 5 anos, sei lá onde, não, sou amigo do Neymar. Amigo daquela forma, amigo não amigo que faz chorar, o amigo é o amigo aqui, né? Isso, tá todo mundo contra você. Ninguém consegue entrar minimamente numa conversa de amigo com o cara. Para de se autossabotar, vai por aqui, não vai por ali. Se concentra só no jogo, para de reclamar, para de brigar, para de ser um cara odiável. Não tem uma pessoa para falar isso pra ele. Aliás, o Fábio Luciano falou ontem no bate-bola, ele foi perfeito, né? Falando até... E, aliás, ele me convenceu em relação à questão da capitania que discutíamos aqui outro dia. Você precisa o capitão falar com ele para ele entender a coisa. É que assim, juro que assim, o Fábio Luciano falava e a gente... Ele fala, mais do que o Tite, ele falou, claro que o Tite tem a obrigação e agora ele acha até que a questão da capitania não vai mudar muita coisa, definir agora o capitão ou não. Altura, né? Já é tarde demais, porque ele já não deu moral para um capitão como poderia ter dado, mas na opinião dele, e eu reproduzo aqui, ele falou o seguinte, o que mais poderia resolver com o Neymar era juntar 3, 4 caras da seleção, não precisa ser todo. Então, a gente imagina até Thiago Silva, né, o Marcelo, Renato Augusto, que não é titular, mas é um cara que a gente sabe que tinha ali uma influência e que falava com os jogadores, era respeitado, e a gente imagina que deva ser, embora não seja mais titular. Sentar os 3 ali, chamar o Neymar num quarto e falar, cara... E falar como amigo. Até porque o Neymar, isso assim, para mim sempre foi muito claro, o Neymar é querido pelos jogadores. Apesar dessa postura muitas vezes individualista, não transparece de maneira alguma um certo desconforto do resto do elenco em relação ao Neymar, pelo menos do ponto de vista pessoal. Me parece que os caras gostam do Neymar. Então junta esses 3 caras que gostam do Neymar e que têm, acho que, condições de chamar o Neymar é importante e falar pra ele, time. pô, junta, coloca ali num quarto do hotel e fala, Neymar, cara, a gente precisa de você, velho. Você é o grande craque dessa seleção. Você é o jogador com maior capacidade de desequilibrar essa Copa do Mundo, né? Porque talvez o Cristiano Ronaldo não tenha tanta capacidade, considerando o time que ele tem, a mesma coisa para o Messi. Então você talvez seja o grande craque com capacidade de desequilibrar essa Copa do Mundo. Vem com a gente gente vai te ajudar e nós vamos junto ganhar esse Mundial. Mas a gente precisa que você pare de se jogar, que você pare de reclamar com a arbitragem, porque você vai tomar um cartão e vai ficar fora. De prender a bola. E de prender a bola. São 3 coisas muito claras. As outras, e se ele parar de fazer essas 3 coisas, isso que para mim é claro, se ele para de fazer essas 3 coisas, é o que o Marra falou. Ninguém vai falar do cabelo. Não, naturalmente as coisas mudam. Né? Ninguém não fazia isso. Ninguém vai falar do cabelo, ninguém vai falar do mas show. aí tudo passa pela transição Barcelona, PSG, seleção. A passagem pelo PSG, do mundo, né? ele vai para um ambiente de absoluto total paparico, onde, evidentemente, ele se sente o dono do mundo. Agora, tem um detalhe que acho que é importante frisar. Alguém em casa deve estar pensando, porque se os passos não importam, se o cabelo não importa, por que vocês estão falando sobre isso? Porque é o Neymar. E por que o Neymar? Porque o Neymar não é o Tyson. Né? Tyson, Messi, só o tempo dirá, mas o Neymar é o Neymar, é o maior jogador brasileiro. Então, se o Brasil quer ganhar a Copa do Mundo, esse cara tem que ajudar, esse cara tem que sair do eixo da polêmica e virar o destaque do time. Ou mesmo que ele não se destaque em determinados jogos, que seja o Felipe Coutinho, que vem jogando muito bem, mas que ele seja discreto, então. Mas ele não consegue ser discreto e é pro mal. Porque quase sempre envolvido em situações polêmicas, situações controversas, discutíveis. E ele é importante só por isso. Por isso que se fala dele, né? Porque os passos são irrelevantes, tudo isso é irrelevante, mas envolve um personagem que é polêmico e que é muito importante. E sem ele é difícil imaginar que a seleção brasileira consiga ir tão longe. Pode até conseguir. É impossível você afirmar que sim ou que não. Mas sem ele fica muito mais difícil. E sabe que a impressão que eu tenho, Paulo, é que assim, a repercussão... Eu até brinquei hoje no Twitter, que é o seguinte, acho que nunca um personagem foi alvo de tantos memes num intervalo tão curto de tempo. Quer dizer, ele foi o cara que dominou a internet mundial, não estamos falando do Brasil, né? O Cantona fez o que fez hoje de novo, né? Soltou aquele tweet. E eu acho que
Aí tem um monte de brasileiro criticando o Cantona, quem foi o Cantona perto do Neymar. Acho até que o Cantona perto do Neymar ainda tá, né? E o Cantona vive disso hoje. Ele vive disso. Mas é importante, eu acho que essas coisas... Ele que se dane quem foi ele tá dando a opinião dele, ele dá a opinião que ele quiser, ele tem direito. Ele pode ser quem for. Perfeito. E eu acho o seguinte, a repercussão, até do que o Cantona coloca no seu Twitter, é muito grande. Tá fazendo muito barulho. Não é só aqui que a gente fala disso, né? Não são só as TVs brasileiras, as rádios brasileiras, os jornais brasileiros. O mundo tá falando desse comportamento do Neymar e acho que isso pode ser muito positivo para ele. Eu acho que, assim, o barulho é tão grande... Se ele deixar isso entrar. Eu falei, no último linha eu até falei, não é possível que pelo menos, se ele não quer ouvir críticas, e acho que ele tem dificuldades para ouvir críticas, estou plenamente de acordo. Por causa do Gil Cebola, dos parças, do pai dele, por causa dessas pessoas. Cebola sempre na seleção, né? Tinha o Cebola com o Dunga, tem outro ele Cebola. Não sabe. Outro Cebola. Assim, O Mauro falava dos parceiros, me vinha aqui à cabeça a chamada do Globo Repórter com a voz do Sérgio Chapelin, né? De onde vem? Quem são? O que comem os parceiros? Hoje, no Globo Repórter.